Gazine e mais um evento que trabalha com quadrinhos e até fanzines, né? A Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Havia, na verdade, próximo de 30 anos que eu não fui, da última vez que eu estive em Curitiba. E, na verdade, em 1991, quando eu era ainda estudante universitário e lançamos um fanzine chamado Matrix, que foi premiado pela primeira Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro e também no prêmio HQ Mix. A gente fez também uma exposição em Curitiba. Eu havia ido com meus amigos, uma vez a gente foi de noite de São Paulo, chegou de manhã, ficou o dia todo e voltou para São Paulo. Com o parco dinheiro que tínhamos, né? Um café da manhã, com café com leite bem rápido, e visitamos a Gibiteca de Curitiba, na época. E também teve uma exposição lá de nossos quadrinhos junto com outros, né? Essa não foi a última vez que eu fui. Depois de 91, final da década de 90, eu ainda estive uma vez lá. Então, quase 30 anos, né? E aí eu resolvi voltar para conhecer o evento, mesmo às pressas, principalmente porque uma contemporânea autora de quadrinhos libanesa estava neste último evento agora, né? Eu soube também que haveria uma israelense a favor da Palestina, ou seja, uma israelense pró-Palestina, que é autora de quadrinhos também. Mas eu acho que forças obscuras, né, tiraram o nome dela da vinda. De certo, ameaças, né? As pessoas são intolerantes atualmente, elas não têm muito conhecimento, são intolerantes, então, de certo, houve algum receio. Eu não sei, estou falando sem saber o que houve, mas o nome dela, eu não me lembro qual é também, estava no início, há alguns meses já cogitado para vir na Bienal de Quadrinhos. Seria muito interessante ter tido a Zeina Abirachid, que é a contemporânea minha libanesa que lançou um quadrinho no Brasil, já pela editora Zarabatana, do Cláudio, e ela estava agora aqui, né? E teria sido interessante uma mesa com ela e também a israelense pró-Palestina, né? Mas essas forças maiores impediram de trazer a israelense. Estou chutando sem saber a razão, mas que o nome dela estava cogitado antes, isso eu me lembro. Enfim, o evento foi muito interessante, teve vários participantes de vários locais, até do exterior, como a libanesa, que não está residindo no Líbano, ela residiu um tempo em Paris e agora parece que está em Omã, e também autores de quadrinhos independentes também, muitos dos quais eu conheço, e gerações novas que a maioria eu não conheço. E o Cris Zulo, que é um quadrinista que estava começando quando eu, Edgar Franco e alguns outros fomos convidados para Araraquara no começo dos anos 2000, final de 99 para 2000, e ele estava lá, ele me reconheceu e me deu 2 exemplares dos quadrinhos independentes dele e conversou comigo, lembrando de quando ele estava. Quando estávamos lá, ele era novo e ele criticou muito um quadrinho que estava lá no evento de Araraquara e o Edgar ficou nervoso, ele me contando. E na verdade ele estava criticando a si mesmo sem que soubéssemos que ele era o autor. Essa é a história engraçada, né? E eu vou mostrar, inclusive, uma entrevista com ele, né? Então eu vou abordar aqui rapidamente a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, né? A programação, muito rápido também. A minha foto que eu tirei com a Zeina Abirachid, eu entreguei um álbum meu da série Homo Eternos e tiramos uma foto lá. Conversei com ela muito rapidamente em árabe. Meu árabe coloquial do Líbano está muito esquecido, né? Então tive que misturar algumas palavras em inglês, uma outra em francês. Mesmo assim, não fluiu como eu queria, mas conversamos rapidamente, ela muito receptiva, todo mundo gostou dela, pelo que eu vi, e o trabalho dela foi publicado no Brasil, que é o Voo das Andorinhas. É um álbum que eu não tenho ainda, mas vou buscar ter. Agora então eu vou mostrar rapidamente aqui o Instagram, né, que traz vários links aqui para quem quiser conhecer, que vocês estão vendo, ó, artistas convidados, quer dizer, o evento acabou de acontecer há 2 semanas, né? Ele ficou quase uma semana lá. Eu cheguei mais no final do sábado e peguei o domingo. Então, praticamente um dia e um pouco, né? Mas aqui toda essa programação com vários autores, né? E eu tenho aqui também a programação aberta no PDF.
Então aqui está o nome da libanesa, Zeinab Rashid, né? E outros autores, outros eventos. São 4 locais, se eu não me engano, né? Tem aqui na programação. A própria Gibitec estava fechada no domingo quando eu fui, mas o evento aconteceu no Museu Oscar Niemeyer, principalmente, né, com a venda de quadrinhos, fanzines e independentes e algumas palestras principais, mesas, etc. E uma exposição muito interessante de reproduções nacionais e estrangeiras no MUMA, que é um museu de lá, né? Então aqui listam 5 lugares, né? Mas esses 2 são os que eu visitei e os que estavam com mais presença ativa, né? Pelo menos nesses 2 últimos dias que eu estive. E aí o que eu tenho para mostrar para vocês rapidamente são algumas fotos, né? Aqui é o Crisulo que eu falei para vocês. Esse vídeo vai estar no finalzinho do meu Gazine aqui. Eu vou inserir este vídeo para vocês ouvirem a fala dele, né? Eu vou até mostrar aqui rapidamente. Deixa eu ver se eu clico aqui só para vocês. Acho que vou tirar o som também. Eu sou o Crisulo, sou quadrinista independente. Tirei o som dele só para vocês. Então assim, depois esses são os trabalhos dele. Esses 2 aqui ele me deu, eu não estou com eles aqui no momento, eu estou lendo também. Esse Ao Léo são 2 revistas independentes, né? E eu não estou com eles aqui porque eu estou na minha residência temporária aqui em São José do Rio Preto, hoje é sábado, e eu deixei esse material todo na sala onde eu fico no Instituto Federal, onde eu leciono de segunda a sexta, né? Como ficou lá, acabei não trazendo, mas eu estou mostrando aqui a entrevista. Então, alguns fanzines e quadrinhos eu adquiri, recebi, ganhei, outros eu comprei, e é isso que eu vou mostrar aqui rapidamente também, né? Então, vou fechar aqui, esse vídeo vocês vão ver depois. Deixa eu listar aqui para vocês algumas fotos, que aí vocês vão perceber melhor. Então, aqui o caminho que eu fiz, né, do hotel para o Museu Oscar Niemeyer, ele fazia essa rota aqui, eu fiz a pé na ida, né? E aqui está o Museu Oscar Niemeyer. Aqui temos o Walter do Carmo, um quadrinista, um artesineiro de primeira, que sempre que eu encontro é uma alegria pelos trabalhos artísticos que ele fez, né? O que ele faz, como este aqui em especial, que é um trabalho que eu insiro em todos os lugares e oficinas que eu posso, né? Feito à mão, que é esse aqui, um artesine, quase que um artesine interativo dele. Aqui tem a mesa com os trabalhos dele, né? Ele está lecionando no Paraná, né? Na estadual. Esse aqui é o artesine que eu mostrei para vocês. Está de pé aqui, estão vendo aqui, ele está aberto, né? É um minizine A3 dobrado em 8 páginas, né? Na verdade 16, porque o verso também tem. E aí algumas fotos do evento, bastante grande, bastante movimentado, né? Os amigos do Rio Grande do Sul, né? O Denilson Reis, aqui temos o Guilherme Smi, né? E essa foto aqui, infelizmente, essas fotos não ficaram boas, a gente pediu para tirarem as fotos. E o Paulo aqui também, o Kobielski. Eu esqueci de verificar se as fotos estavam boas, aparentemente estavam, mas elas ficaram um pouco enevoadas, né? Mas estavam lá eles com a banca Aquários deles, né? Que é esse stand aqui, Associação dos Quadrinistas do Rio Grande do Sul, né? Então, os 2 amigos de Santos também, o Victor Fraund, com trabalhos muito importantes, muito interessantes, que são na área de terror, mas um terror autoral, bastante criativo, né? Então o roteirista, o desenhista, às vezes eles alternam entre o roteiro e desenho também. Os 2 são de Santos, né? A gente se encontra em outros eventos, né? Muitas vezes. E é bem interessante que é isso, a gente não se encontra em Santos, vai se encontrar em Curitiba, né? Muito diferente aqui, ó, o trabalho deles, né? Eu tenho que dar uma invertida, porque quando eu clico aqui parece que... Deixa eu ver se eu inverto aqui a imagem.
Engraçado, ela está aparecendo invertida, né? Ah, agora sim. Mas eu não vou poder inverter todas não, porque senão não vai dar tempo. Então, esses são os quadrinhos independentes que eles lançam, né? Que eles têm lançado. Que é bem... Esse vermelho aqui, capa vermelha, eu ia voltar para adquirir um, acabou que eles acabaram indo embora e eu não os vi. Esse de capa vermelha foi feito com tinta de urucum, né? Do fruto urucum. Então, é bem rico o trabalho deles, né? Assim, o original é urucum, aqui é uma impressão, né? Uma cópia. E aí nós temos vários outros autores aqui, né? Que eram até alguns deles do Quarto Mundo, que é o Quarto Mundo é um grupo, né? Um grupo que fez a transição dos anos 90, final do 90 para 2000, engrossando a importância do quadrinho autoral brasileiro, né? Independente. Isso é muito importante também lembrar, né? Então, assim, tem muita gente trabalhando até hoje com isso, né? Aqui é o autor do Homem Grilo, né? O Homem Grilo é um personagem que até os alunos meus conhecem, porque ele disponibilizou o Homem Grilo como aquele selo de Creative Commons, né? Foi até usado num livro didático escolar, num capítulo sobre quadrinhos. Então, e ele está lançando novas edições do Homem Grilo, né? Ele roteiriza, tem o desenhista, então tem vários, né? Vários autores ali, alguns que eu não conheço, outros que eu conheço de épocas antigas, né? Então aqui está a entrada lateral, quer dizer, estive lá como visitante, né? Mas eu fui impulsionado aí principalmente por causa da conterrânea libanesa. Eu acho muito interessante termos essa visita dela. Aqui é uma parte da estrutura arquitetônica, né? Idealizada pelo design do Oscar Niemeyer, né? E a exposição de quadrinhos no outro museu, né, não aqui, que é o museu que eu fui lá em Curitiba, que está na programação, tem essa autora, que é uma escritora de terror, mestra do terror, que eu confesso para vocês que eu não conhecia, e que as publicações dos trabalhos dela apareciam nas revistas d'arte, que são as revistas de terror do Eugênio Colonese. Então, é muito importante resgatarmos, assim como foi resgatada a Carolina de Jesus na área da literatura no Brasil, aqui estão resgatando uma importante autora roteirista de quadrinhos brasileiros, né, da área de terror. Então, temos aqui a arte do Shimamoto, provavelmente o roteiro, eu não me lembro mais se eu visualizei todos, eu visualizei, mas assim, para lembrar exatamente se os roteiros também eram dela, provavelmente sim. Então aqui tem roteiros dela nessas histórias aqui, nessas outras, por exemplo, eu vou aumentar aqui para ver a legenda. Deixa eu ver, isso aqui deixa eu ver se eu consigo aqui. Cida Godoy e Zenival, aqui são ela com outro desenhista também famoso na época dos quadrinhos de terror, né? O Edgar Franco, ele é fã também dessas revistas, ele chegou a participar com desenhos que ele mandava para lá, né? Então, muito interessante. Então aqui está a foto dela, tem a exposição, quer dizer, é um museu praticamente trazendo os quadrinhos como arte. Não é a primeira vez, nem no Brasil, mas isso é mais frequente, né, deste século XXI para cá. Tanto que eu cheguei a escrever um artigo que fez parte do meu livro sobre quadrinhos e arte, né? O Estatuto da Arte dos Quadrinhos, que é a exposição do Hugo Pratt lá na França, né, que há algumas décadas, no começo de 2000, 2010, 2011, menos uma década e meia, eu presenciei essa exposição lá. E agora no Brasil nós temos essas que estão correndo, que não seriam normalmente correntes no final do século passado. E agora sim é algo normal, dito assim, normal que eu falo, algo conhecido como algo assim, normal de se estar no museu, né? Os quadrinhos. Aqui um pouco mais sobre a Cida Godoy, né? Homenageada da Bienal de Quadrinhos dessa Bienal agora de Curitiba. Fez roteiros para quadrinhos de terror entre as décadas de 60 a 80. Apresentamos aqui algumas das páginas imaginadas por ela e outras revisitadas por artistas contemporâneos. Então, tem aqui Cida Godoy, Amanda Miranda, Celina Pacheco, Fábio Vermelho, Franco de Rosa, também tem material dele
que é também um grande editor aqui de quadrinhos do Brasil, também autor, né? E outros. Então valeu a pena conhecer, ir agora, mesmo que em um dia e meio apenas, ver essa exposição, né? Com vários autores diferentes também, né? Então foi muito enriquecedor. Aqui está invertido, deixa eu colocar normal. Tem traços aqui de um autor que desenhou uma obra dela, né? Se eu não me engano, da Cida Godoy. Então esses resgates são importantes, né? Eu me lembro de ter ido para Curitiba na penúltima ou na última vez e fui numa exposição de quadros de arte, né? De um quadrinista brasileiro, ele é de origem japonesa, né? Que depois largou os quadrinhos e foi mais para a área das artes, das pinturas. Nós da área dos quadrinhos sabemos quem é e me deu um branco aqui, depois se eu lembrar eu falo o nome dele, ele é muito famoso, não é o Shimamoto, é um outro Shimamoto, mantém os quadrinhos até hoje, né? E esse outro que eu estou falando já faleceu também há um certo tempo, e ele era de Curitiba também. Então eu estou passando aqui para vocês verem a exposição. Sim, o Milazzo, né, criador do Ken Parker, né? Então tinha lá reproduções das obras dele também, né, aqui, como vocês podem ver, né? Aqui é o Berardi Milazzo e o Frizenda. Então, 3 autores fazendo o quadrinho aqui do Ken Parker. Aqui tem uma pareidolia nessa nuvem que é um urso, né? Muito interessante isso também, né? Eu falo da pareidolia muito para os alunos, na área dos quadrinhos, eu gosto bastante. Então é uma exposição, poucos traços, vocês veem, um trabalho muito bonito, o preto e branco deles, né, dos italianos, é o clássico estilo deles, né? Enfim, não só o Ken Parker, né? Famoso Tex, mas aqui temos o Ken Parker, que eu gosto mais, que é um faroeste mais filosófico, mais reflexivo, né? Aqui tem os autores, eles mesmos se retratando, né? E outros personagens que eles colocam aqui num dos episódios do Ken Parker. Aí, a arte de Ivo Milazzo, né? Então eu vou passando aqui mais rapidamente, mas tinha também uns álbuns em mesinhas para a gente folhear, né, dos autores. Você via as reproduções nas paredes e você via também os álbuns de quadrinhos, né? Então, muito bonito esse trabalho deles, né? E estava vazia essa exposição porque acabamos indo domingo e perto do almoço, antes de ir lá para o evento final, né? E o pessoal estava todo no evento, porque muitos desses que estavam no evento que eu mostrei vendendo os seus trabalhos ou assistindo às palestras, principalmente os quadrinistas, né, não puderam vir para o museu, ficaram sem tempo, porque eles pagaram as mesas e tinham que estar lá, né? Então, a gente, às vezes, como vai apenas para assistir, é até melhor. Aqui tem uma revista francesa, Anana, já pesquisada pela professora e pesquisadora Natânia Nogueira, aqui no Brasil da Aspas, né? Então tem um pouquinho da exposição dessa revista também lá, né? E essa revista tinha vários temas, né? Futuros possíveis também, questão do meio ambiental, charges e cartoons, a questão a questão ambiental também estava bastante forte, né? Aqui eu vou passar. Esse é o quadrinho da libanesa Zeina Abirashid, que é o jogo das andorinhas, Morrer, Partir e Retornar, que conta um pouco da saga da Guerra Civil Libanesa pela ótica dela, de quando ela esteve lá, né? Quando ela, na verdade, ela é de lá, né? Quando ela viveu durante um grande período envolvida nesse esquema da guerra lá no Líbano, né? Esses são os trabalhos dela também. São os quadrinhos dentro do álbum, né? Aqui está um pouco sobre ela, né? Tinha até na exposição havia até... ainda estamos aqui sobre ditadura, e havia também, então, charges sobre a época da ditadura, né? Os anos de chumbo. Então, uma exposição bastante rica. Os quadrinhos também. E por fim,
O do Contra, que é do Maurício de Souza, estava lá também integrando a exposição, que é para o público jovem, né, jovem adulto. E aqui algumas plantas que tinham a ver com esse tema da questão ambiental, né. Mais ou menos isso. Deixa eu ver, eu tenho que salvar aqui que eu virei uma. Tem mais algumas fotos, deixa eu ver o que eu posso mostrar. Mostrei bastante, mas senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Aqui tem, sim, aqui o Cláudio Lúcio, editor da Jupati, se eu não me engano. Também membro lá, como eu, somos membros do Troféu Angelo Agostini, né? Ele estava lá rapidamente, gostei de revê-lo, né? Aqui a professora Kelly com um outro autor que eu adquiri um dos álbuns dele. Aqui eles estão mostrando um livro, um quadrinho sobre autistas. Eu adquiri um outro desse autor aqui, que é o Fúvio Pacheco. Também não está comigo aqui, ficou lá, acabou ficando lá no IF, né? Essa é a filha dele que faz fanzines também. Tem fanzines dela aqui, Zine, né? E eu acabei adquirindo um, que é esse aqui, não dá para ver direito, que pena, que é um quadrinho que simula e que lembra o Cordel, né? Esse aqui, Noites de Encantaria, né? Muito bonito esse trabalho dele também, é um trabalho muito rico, né? E aqui a mesa que eu assisti, a Zena Abirachi, desta segunda à esquerda, e a tradutora dela aqui. Ela fala em francês, a tradutora traduzia para ela a nossa língua portuguesa e vice-versa, para nós do francês para nós, né? Então, depois dessa fala, eu consegui conversar com ela, dei um álbum meu para ela, que é esse aqui, o Homo Eternos, dedicado a ela, e tiramos uma foto, aqui está. Então, essa foto, sim, tinha algumas fotos ainda para mostrar, deixa eu ver se tem mais algumas aqui. Aqui é o Cláudio, o editor da... Essa foto também não ficou boa. A minha máquina, quando as pessoas vão tirar, elas acham que ficou boa a foto, fica meio... Ela não está... Desfocou, né? Mas paciência. Ele é o editor da Zena Abirachi aqui no Brasil, né? Depois a Zena foi também para São Paulo e lá ela deu uma fala no Sesc mediada pelo Paulo Ramos. Aqui nós temos mais outros autores, né, e autoras. Aqui tem a Marina, que é do Mato Grosso do Sul, com um trabalho muito interessante. Aqui atrás o Rafael Fernandes, que é ele foi editor da MED, né? Muito criativo ele também, muito bacana. E aqui o Crisulo, que eu falei para vocês que vai ter uma entrevista com ele, né? Eu acho que basicamente, né, foi um... aqui a Gibitec estava fechada, então aqui eu não podia entrar, ficamos mais de fora. Revi aqui alguns amigos, né? A Dani, a Simônia, né? Aqui deu um branco agora, mas depois eu lembro. É o que fez a pesquisa, que fez a referência, usando minha pesquisa também de quadrinhos com relação lá nas jornadas da USP. Desculpe, eu esqueço, estou cada vez pior com os nomes aqui, mas eu lembro do seu nome depois. Basicamente isso. Sim, tem aqui também o pessoal de Libras, né, com a professora Kelly. Eu acabei mostrando meu trabalho e dei para eles, para cada um deles, um fanzine meu. E depois eles me agradeceram, mandando essa foto aqui, né, que eu achei muito bacana, muito simpática, né. Eu mostrei o minizine para eles e ensinei a dobradura, né. Aí eles gostaram. Achei muito bacana esse encontro aqui, tanto com a professora Kelly como também com eles, né, e dando os fanzines para eles. Eu acho que esse da esquerda aqui esteve na USP também, mas eu não vou me lembrar. Deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui. Eu fiz uma visita separada também, mas eu não pude entrar no Memorial Árabe, né, só por curiosidade, que é o memorial que é esse aqui, e ele é dedicado ao Gibran Khalil Gibran, poeta, pintor libanês, né, e estava fechado nesse dia. Eu não pude entrar, mas por fora deu para visualizar um pouco e algumas frases dele que estão aqui, né? Foi um evento muito importante, porque Curitiba tem feito... Acho que eu não mostrei o PDF, deixa eu ver, acho que sim, né? Sim, mostrei aqui. Então, o PDF da programação eu vou até deixar, deve ter o link, mas vou deixar o link do evento para vocês verem aqui, ó. Vocês vão poder... o link do Instagram, né?
E eu acho que Curitiba tem feito um trabalho muito importante na área dos quadrinhos já de alguns anos, e eu pude constatar isso agora, indo lá. Se a gente considera as jornadas internacionais da USP como o maior evento, o mais importante evento acadêmico internacional de quadrinhos da América Latina, vamos considerar que essa Bienal de Curitiba, que é a 8ª versão dela, a 8ª edição, tem se mostrado muito importante. Ela trouxe alguns outros autores também do exterior, né? Mas eu foquei principalmente na libanesa Zeina Abirashid e outros autores dando espaço para os brasileiros e muitas falas, né? A própria Kelly também fez uma fala lá sobre quadrinhos para surdos. Eu acabei assistindo só o da Zeina, porque tinha alguns eventos em paralelos, mas também só assisti domingo praticamente. Sábado eu ainda pude chegar à noite lá e ver, rever alguns amigos, como o próprio Walter do Carmo, que é aquele que faz quadrinhos Artzines, né? E ele acabou indo embora no domingo, ainda bem que eu o vi no sábado. Enfim, agora vocês vão ficar com a entrevista do Crisulo, que vale a pena ouvir. Muito bacana o quadrinho independente. Uma pessoa que era um jovem adolescente quando a gente se conheceu lá em Araraquara, nos começos dos anos 2000, e hoje ele é um grande quadrinista independente, lembrando das histórias que aconteceram lá e me reconhecendo. Eu não o reconheci na hora, mas uma pessoa muito boa. Vale a pena ver a fala dele aqui a seguir. Até o próximo Gazini. Boas noites, eu sou o Crisulo, sou quadrinista independente, venho dos fanzines lá do século passado, onde eu fazia o fanzine Ao Léo. Hoje, como quadrinista de editoras e independente, eu tenho meus fanzines aqui, Ao Léo, agora revista Ao Léo, volume 2, Ao Léo, volume 1, histórias curtas sobre encontros e desencontros, 3 tempos na vida de alguns personagens. Fundos Novos é uma adaptação do Mário de Andrade. Província Negra é um projeto onde a gente trabalha Luiz Gama. O Khaled Cambur faz o roteiro, eu faço a arte. Em Província Negra, Graphic Novel é uma ficção onde o Gama é o protagonista. E aqui em Tiras é a infância do Luiz Gama. Menino e o Passarinho é uma HQ infantil lá de 2001 que não tem balão de fala e é bebê pra criançada colorir à vontade. Fale por que você tem essa versão online. Cara, tem a versão online porque uma vez fanzineiro, sempre fanzineiro. Aqui no Instagram você consegue ler a história do Gama inteirinho e vai ficar lá até o Instagram existir, e quando ele não existir eu parto para outro lugar. Muito bom. E fala aí do fanzinato lá em Araraquara. Foi fantástico, encontrei com o Gazi Andraus, o Edgar Franco, eles estavam dando uma palestra, eu ainda fiz uma graça, eles falavam do meu trabalho, eu, um moleque de 18, 19 anos, meti o pau no Crisulo e eles me defenderam, sem saber que eu sou eu. Muito bom. Bacana, hein? Parabéns. Prazer inenarrável, Gaz, você é um mestre. Obrigado. Muito grato por tudo. Você é um artista também, muito bom. Depois passa ali, daí tem Olá, este é o Gazini, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.